Boa noite, meus amigos. Perdoe-nos 5 minutinhos de atraso. Estamos com mais um Página Aberta no ar, porque nós tivemos um problema no início da transmissão e, graças a Deus, colocamos o programa a tempo no ar. Obrigado pela presença de todos vocês, pela paciência, e vamos ao trabalho, à labuta maravilhosa com Cristo, com mais uma discussão maravilhosa a respeito da coleção Fonte Viva. Hoje com Vinha de Luz, não é isso, Maria Lourdes? Estudando o tema... Olhai. Não, minha filha. Levantai. Levantai os olhos. Presta atenção, como todos nós aqui, inclusive, estamos precisando de ficar mais atento, né? Levantai os olhos. Vamos lá. E esse tema, né, de hoje, levantai os olhos, Emmanuel vai tirar da parte do Evangelho de João, né? Capítulo 4 de João, onde é uma passagem quando Jesus, né, ele deixa a Judéia e vai para a Galileia e passa por uma cidade chamada Samaria, né? E tem aquele encontro que nós conhecemos do Evangelho, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e aquele belíssimo diálogo que ele tem com ela, né? Que eu vou pontuar aqui algumas coisas, né? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque, ela diz isso, né? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que ele lhe der nunca terá sede, porque a água que ele der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É como a gente costuma dizer, né? É o fraco. Não é? E aí Jesus vai nesse diálogo, quem puder ler na íntegra, com detalhes, indo percebendo as nuances da fala de Jesus com a mulher samaritana, João capítulo 4, né? E aí Jesus continua dizendo, né? Vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher responde: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí ela nota que nesse momento, né, Jesus está falando de uma intimidade que era um homem estranho, não conhecia. Ela diz: és um profeta? E disse-lhe depois, né? Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis quem é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores
em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher nesse momento diz: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu sou, eu o sou, eu que falo contigo. Eu fico imaginando, se fosse ele, e se fosse tu, diante de uma situação dessa, né? A gente que ainda hoje, apesar de tanto estar ligado ainda com a base crística, né, com a base do ensinamento que ele trouxe, será que a gente reconheceria Jesus se ele estivesse diante de nós? Será que já nos comportaríamos à altura? Bem, eu acho que naquela época eu estava mais por os crucificar, né? Agora, depois de tantas reencarnações, é que a gente está vendo Cristo, né? Porque a coisa é tão sutil que, sinceramente, aquela música mesmo de Tim e Vanessa, aquela, né, Senhor das Estrelas, me emociona muito. Porque, no mínimo, eu devo ter dado lá umas batidazinhas no cravejar da coisa, né? Então, o trecho, né, de João, que Jesus ele referencia para nós a questão desse texto que Emmanuel coloca como título Levantai os olhos, né? Em João ele pega o capítulo 4, que a Maria estava lendo direitinho aqui, e ele pega o versículo 35, que é uma fala de Jesus, quando ele diz: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Olha só, isso já naquela época. Jesus já visualizava a terra propícia, né? A terra pronta para a ceifa. E aí, né, como é que a gente anda nos comportando? Emmanuel começa a nos fazer referência aos nossos hábitos, às nossas atitudes, aos nossos gostos, né, a tudo que sacia a história dos sentidos e que nós nos deixamos nos envolver com muita facilidade nesses contextos, esquecendo inclusive o essencial, que a gente até aprende numa palavra bem bela, não lembro quem é, aliás, é o Pequeno Príncipe. Tu lembra? O essencial é, deixa eu ver, invisível aos olhos, né? Essa frase do Pequeno Príncipe, que é maravilhosa e verdadeira. Aí Emmanuel diz: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago, né? Os prazeres da mesa, né? Culinária. E ele diz também: a existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ou seja, a questão do uso das sensações, dos instintos, dos prazeres, sempre ligando ao transitório, sempre ligando ao que não é perene, ao que dá satisfação, mas de momento, mas que depois se esvai, depois vai embora. Né? Tão interessante, Queiroz, porque Jesus estava extremamente, né, na sua fala filosófica, quando ele está falando com a samaritana, né? Da água viva, da água perene, né? Quando ele vai trazendo essa busca de algo que assim, é permanente, né? E essa parte interessante que o Emmanuel pega do versículo 35, antes de chegar nele, porque quando os discípulos viram Jesus conversando com a samaritana, eles ficaram assim, de certa forma, maravilhados com aquilo, né? Que Jesus estava falando com a mulher. Porém, eles não perguntaram o que Jesus estava falando. E ela vai e diz às pessoas da vila, né, que estava falando com um homem
que sabia tudo da vida dela, né? Que me falou tudo da minha vida. E aí os discípulos chegam, Queiroz, e dizem: Rabi, come. Estavam cansados já da viagem. E Jesus foi ali naquele momento tomar água, e foi quando ele teve esse diálogo com a mulher samaritana. E os discípulos vieram, porque os discípulos tinham ido, né, naquele lugarejo comprar água, comprar alguma coisa para comer. E aí eles chegam perto de Jesus e dizem: Rabi, come. E ele, porém, lhes diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Porque justamente, porque eu trouxe esse ponto, porque Emmanuel, no começo ele vai fazer: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago, né? Fazendo a preocupação lógica, né? Da necessidade de existir, no sentido dos alimentos necessários para existência, para a sobrevivência, né, do ser. E aí Jesus diz que ele tem uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: desculpe, trouxe-lhe porventura a alguém? Os discípulos, quando Jesus, você entendeu? Sim, você disse que você foi uma tossidinha e a gente não entendeu, tá. Foi depois da tossida. Tá certo. Quando os discípulos dizem para o mestre comer, aí ele diz: tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos dizem: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Entendeu? Para Jesus comer. Ficaram pensando que era comida material. E Jesus disse: a minha comida, olha só o que ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E é justamente isso que Emmanuel começa dizendo. Vai nos chamando a atenção. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago, à subsistência, ao alimento, né? À questão material. E as emoções efêmeras, exatamente, né? E passageiras ligadas ao sexo. É como se as nossas evidências da vida se resumissem a esses prazeres, a esses momentos transitórios, né? E Emmanuel até diz o seguinte, Mero, ele diz: ninguém contesta o fundamento sagrado tanto da comida, né, como da questão do sexo. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão, né? A gente não pode firmar o nosso contexto de vida única e exclusivamente nessas bases, né, tão transitórias e tão pequenas de existir, não é isso? Exatamente. Então quando ele diz, né, há que levantar os olhos e devassar as zonas mais altas. Né? Como tanto ele diz para a mulher samaritana, que ele tem a água que é perene, e quem bebe dela não terá sede, ou seja, vai ficar saciado. Como ele diz também com a comida. E que alimento é esse que sacia? Que água é essa que quem bebe não terá sede? Não é? Que Jesus vem nos oferecer. E por isso que Emmanuel, por isso que ele diz: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para ceifar. E ele diz, né, não se resume a vida a fenômeno de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita, chama o homem, né? Porque é aquele contexto. A gente observa, né, no momento que a gente está vivenciando no nosso planeta como um todo, né, o terrorismo avassalando vidas, amedrontando pessoas. Aqui no Brasil, a contexto, né, a classe política não se entendendo e a crise, que não é de riquezas, é uma crise de muitos princípios de moral, né,
e de responsabilidade com o que deveria ser de fato essa essência de labor mesmo, de trabalho, visando não o egocentrismo, visando não a questão pessoal, mas visando o desenvolvimento tanto de si como do próximo, no contexto daquele que amealha o poder, né? Daquele que amealha a riqueza mais do que os outros, ao invés dele servir-se para servir, ele acaba tendo essa concepção restrita e que dificulta a marcha, quer queira, quer não, do processo como um todo, que é justamente de querer apenas para si, deixando de lado esse serviço de iluminação que a espiritualidade sempre nos requisita. A gente precisa de muita urgência estar atento nesse momento. Nas redes sociais a gente vai ver constantemente aí mensagens desfavorecendo o ânimo, nos colocando para baixo, nos trazendo medo, nos conclamando às vezes até a baderna, né? Porque o movimento que precisamos é de transformação íntima, é de cada um procurar fazer a sua parte. A exemplo do beija-flor, que naquela selva enorme baforava gotejos do que ele podia para na ânsia, na necessidade, na boa vontade de aplacar o incêndio, né? E deixar que os elefantes que criticam, os elefantes que dizem que o que a gente está fazendo é besteira, que não vai resolver nada, que fique com o caminho dele, porque o que vale é a gente estar fazendo a nossa parte. Esse momento que a gente vive, né, como Emmanuel explicita, vou ler de novo, como sendo um laborioso serviço de iluminação espiritual, nos concita o momento, a questão da gente dar o nosso testemunho, de nós favorecermos com as nossas energias mentais a psicosfera de luz, que em detrimento das trevas, em detrimento das sombras, que tenta abater-nos, ela pode ser desfeita, ela pode ser contida, ela pode ser trabalhada, mas para isso nós precisamos nos entender no contexto da mensagem, no contexto do labor que precisamos executar. Afinal de contas, olha o que Jesus diz nessa mensagem: as terras já estão brancas para a ceifa, né? E já existem mensagens na base espírita, Emmanuel já fala disso desde 1940 e alguma coisa, que já estamos na meia-noite, né, do raiar do novo dia. Os espíritas, eles têm muito mais responsabilidades, porque o conhecimento da verdade está mais do que descortinado, está mais do que posto em evidência. Então, isso tem de servir como base, como sustentação, como fidelização à questão da mudança, que começa por si mesmo, com a questão da realização do reino dos céus, que está dentro de nós, né? Ou seja, são todas partidas de dentro para fora, não de fora para dentro. Agindo dessas maneiras, usando os nossos conhecimentos para o exercício da prática necessária, obviamente a gente estará ajudando a espiritualidade na renovação dos ares, no sanar das dificuldades e dos problemas, para que assim a gente possa de fato seguir no caminho mais adequado possível, né? Agora, a espiritualidade, ela faz e muito, mas precisa da nossa colaboração, precisa do nosso testemunho, precisa do nosso recado. A gente precisa, quando um chegar, rapaz, as coisas estão perdidas, rapaz, as coisas não vai dar jeito, né? Tem gente até que foge, sai até do país, né?
como se saindo daquela base de existência em que se encontra fosse resolver o problema, como se o problema não fosse uma imantação no sentido da responsabilidade pelos atos realizados, não aqui apenas, mas também de outras existências, que vai somando esse arcabouço de compromissos que tem que ser sanados, que tem que ser valorizados e entendidos. Eu estava vendo, Queiroz, uma mensagem hoje que circulou pelo Face, pelo WhatsApp, né? E me chamou muito a atenção uma frase que dizia assim: o que nós estamos vendo no planeta não é o caos, é um processo. E eu fiquei pensando nisso. Com certeza. Não é? Esse processo de burilamento mesmo pelo que nós estamos vivenciando. Porque quando acontece, por exemplo, um fenômeno como esse aqui no Brasil, né, esse acidente ecológico, o mínimo que acontece internamente em nossos corações, em nosso pensamento, é de refletir o mínimo, isso é o mínimo, refletir de quanto a ganância pelos bens materiais em detrimento de uma coletividade, e aí eu estou falando só da vida humana não, de todo um ecossistema, sem que se veja. Então é um processo, porque é um processo de aprendizado, não é só para aqueles, vamos dizer assim, eles estão vivenciando aquele processo, vamos dizer assim, dando até o testemunho, servindo para nós de exemplos, muitos deles, como a gente vê as famílias falando, de resignação, né? Mas trazendo para nós uma reflexão muito profunda. Para a responsabilidade que precisamos que é de todos, Queiroz, é de todos. Porque quando nós consumimos determinado produto, quando nós consumimos determinada coisa, nós estamos também sendo co-participantes de tudo, de todo o processo. Então, esse momento, esse processo, que é um processo interno e que as coisas estão vindo para o externo, né? As nossas crises internas estão sendo colocadas para fora com as vivências sociais que nós estamos tendo aí. Então, esse processo é sério e é importante para que realmente venha algo novo. E bom. Eu digo sempre, né? Principalmente nós todos que já descortinamos as verdades que o Espiritismo traz, nós somos pessoas muito assim felicitadas, porque nós temos um verdadeiro tesouro nas mãos, um tesouro até incalculável, não é? Que, como Emmanuel diz aqui, ó, na frase seguinte da mensagem do livro Vinha de Luz, ele fala aqui: valiosos conhecimentos, que desde as eras priscas, né, os Vedas, muito antes do Cristo, muito antes do Velho Testamento, né, muito antes do próprio Moisés, do próprio Abraão, né, já falando, já referenciando a vida, né, a filosofia asiática também, em todos os recantos do planeta. Sempre a espiritualidade buscou conclamar a espécie humana a valorizar o espiritual, a valorizar a vida, a ter cuidado e zelo, a desenvolver sentimentos para amar, né? E com Cristo, então, chega-se o ápice para a colheita. A humanidade, segundo está lá no livro, também de autoria de Emmanuel, A Caminho da Luz, quando Cristo veio, a humanidade já estava suficientemente madura, no sentido de poder acolher com mais atenção, com mais entendimento, tudo a seu contexto. O que Jesus falou desde então não era algo assim, apesar das parábolas, mas o essencial estava muito aos olhos. Mas aí o que é que o homem faz? Deturpa
totalmente o processo. E o Cristo, inclusive, chorou, porque ele visualizava esses atos que iriam se proceder. E como se não tivesse satisfeito, como se não tivesse ainda despreocupado de nós, ele se utilizou do chamado Apocalipse, né, do apóstolo João, para nos trazer advertências, para nos mostrar que se continuássemos errado, as coisas iriam piorar mais, que as respostas não seriam tão fáceis de serem resolvidas. E nós assim mesmo não ouvimos. E nós assim mesmo continuamos deturpando a mensagem. Chega a consolação pelas vias do Espiritismo. Os próprios espíritas, né, quanto sofrimento não trouxeram para os seus baluartes mais ilustres, a exemplo de Chico Xavier, a exemplo do Divaldo Franco, ainda encarnado, e de tantos outros que foram desbravadores, que trouxeram de fato esse celeiro de luz da França para enraizar nas terras brasileiras. Quanta dificuldade não passaram, né? Hoje, a gente pode se dizer até que o Espiritismo chega a um status de status, né? Chega a um status de status, foi ótimo. Chega a um status de destaque, né? Não existe mais aqueles entraves, aquelas dificuldades que outrora existiam alguns anos atrás. Mas mesmo assim, nós que abraçamos a causa espírita, pouco nos importamos em dar o nosso testemunho, em fazer a compreensão fluir, em fazer a referência de fato do Evangelho nas entrelinhas dos nossos corações, dos nossos sentimentos e do nosso pensar. A gente deixa muita coisa, meus irmãos. Não é só o falar, não. Isso acontece comigo também. A gente deixa muita coisa para depois. E esse deixar para depois é ainda uma base de tristeza para Jesus. É uma base de lamentação, porque ele sabe que quanto mais a gente protelar o caminho, quanto mais a gente deixar para depois, infelizmente, mais será necessário o lapidário pela dor, né? Que aí a gente vai ter que se referenciar de fato e buscar uma mudança de propósito, mas não necessitamos de tudo isso. Quantas lamúrias poderiam deixar de existir, quantas dores, quantas doenças e enfermidades não deveriam nem estar acontecendo nas nossas vidas. Tudo isso pode ser evitado, desde que aprendamos a ser a verdade, não apenas no professar, mas no vestir mesmo, no internalizar, né? Aí a gente diz, mas é tão difícil, é tão dificultoso. A espiritualidade não acha isso. Ela diz, inclusive, pode pegar a questão 909 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta se é difícil a gente deixar de tratar, né, os nossos maus pendores, de corrigir as nossas coisas erradas, e a espiritualidade diz que não é. Muitas vezes a gente precisa simplesmente de esforços insignificantes. Prestem atenção e gravem bem essa palavra, esforços insignificantes. E aí ela retruca, o que é que nos falta? Vontade. Vontade. É a questão do foco, sabe? Porque eu tenho certeza que quando a gente quer e deseja algo, que a gente foca mesmo com muita determinação e prestejo, a gente consegue. A gente consegue mesmo, porque a gente sabe que é o bem. Mas a preciosidade da doutrina é um bem maior. Então a gente precisa ter essa base no nosso dia a dia, nas nossas escolhas e principalmente no nosso pensar. Na hora lá do trato com a rede social, ser aquele separador mesmo. O que é providencial, o que é que vai ser, o que é para o bem. Aquele crivo das três peneiras, sabe? Que é tão bom se utilizar, né? A notícia é boa, a notícia é verdade, a notícia vai ajudar, passou, foi para frente. Reprovou em algumas dessas, é melhor deixar de lado.
Eu, inclusive, em muitas, eu não excluo o indivíduo, né? Porque a gente tem que conviver mesmo com um ciclo que está ao nosso lado, no sentido de aprendermos e promovermos o aprendizado, né? Mas eu tenho uma ferramentazinha lá que você diz, eu não quero mais ver essa notícia. Eu vou lá e não quero mais ver essa notícia. Ela sai da minha linha do tempo. Né? Porque a espiritualidade também diz, eu acho que é Emmanuel também, ou é André Luiz, diz que promover o mal é quase igual a realizá-lo, né? Divulgar o mal, essa promoção no sentido de divulgação do mal. O que é da vida está nas ondas das leis eternas, que são imutáveis e perfeitas. Nada escapa dela. Não precisa que a gente esteja apontando o dedo, não. A gente tem sim que fazer sempre a nossa parte. Se a gente questiona algo, a revolta não vai levar a uma realização nem uma transformação, não. Mas o trabalho no sentido de buscar uma solução, no sentido de eu buscar mostrar o que pode ser feito, isso sim é essencial e providencial. Exatamente. E aí Emmanuel continua, né, Queiroz? Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestação carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Olha que coisa maravilhosa para... É uma tríade, né? É uma tríade. Levantar o nosso ânimo de esperança. Erguer os olhos no sentido de olhar para frente, né? Deixar de estar simples e exclusivamente olhando para o umbigo da gente, né? Olhar para frente, verificar o horizonte, verificar as possibilidades, verificar o que tem de ser feito, verificar o caminho que eu tenho que seguir, as realizações que eu tenho que realizar, o trajeto, elevar o entendimento. Eu creio que quando Emmanuel fala elevar o entendimento, é pegar o que a gente aprende e internalizar, promover em nós, porque só assim o entendimento começa a ter fluência, começa a ter utilidade na prática, na ideação. Vejamos o Cristo. O que foi que ele escreveu? O que foi que ele perdeu tempo ali, botando em linhas, papiros, o que quer que seja? Não. Ele foi todo exemplificação. E 3 anos foram somente suficientes para separar, inclusive, a história da humanidade em antes e depois dele. Isso não é pouca coisa não, gente. Só pela exemplificação. Só pela exemplificação. E santificar os raciocínios, a história, né? Penso eu, do pensar antes de agir. Arcar com as consequências do que foi de erro, assumindo a responsabilidade e evidenciar os preâmbulos das virtudes na realização de qualquer contexto de vida. Honestidade, integridade, comprometimento, né? Responsabilidade, solidariedade,
para culminar na caridade, que é o amor em movimento. Se não for assim, as coisas tornam-se difíceis. Porque a gente aprende, né, as catástrofes que estão aí afora, pelos desmandos do homem, estão provocando dificuldades até da própria existência. Muitos setores do nosso planeta, no nosso Brasil até, em várias regiões, estão passando por dificuldades, por falta d'água, por mudanças climáticas, e enquanto a gente não assumir esse compromisso de solidariedade com a vida como um todo, as coisas tenderão a se complicar, né? Porque eu não posso evidenciar a vida única e exclusivamente pelo meu conforto, pelo meu existir. Eu só posso existir se eu tiver um conjunto de relação que me propicie essa existência. E aí vem o respeito, né? Aí vem a questão da solidariedade a todo tipo de existência. Porque a solidariedade também é uma lei eterna, é uma lei divina, é uma lei natural. A gente vai aprendendo isso. E a gente vai aprendendo isso para poder até viver, para poder viver melhor. O povo diz, né? Está faltando água no mundo? Tá. Mas será que é de fato falta d'água? Quando a gente estuda, a ciência diz e prova que a mesma quantidade de água que existia no planeta na sua formação é a mesma que existe hoje. Não se perdeu um farrapinho sequer para o espaço. O H2O é o mesmo na sua formulação. Só que quando a gente mexe, a gente acaba desrespeitando o equilíbrio da natureza, as formas de conteúdo daquele líquido precioso que é vida, eles vão sair daquele local e vão se evidenciar em outras localidades. Quem sabe se precipitando com mais abundância, inclusive no mar. Né? E aí a gente diz, eita, está faltando água. Não é que está faltando água. Nós é que estamos dando um jeitinho que ela se afaste de nós. Não estamos valorizando o suficiente. Não só com a poluição, como a degradação da natureza, a destruição das florestas, né? O desequilíbrio, a matança dos animais, a própria forma, já que Emmanuel fala em alimentação aqui, a própria forma do hábito alimentar proporciona também desequilíbrio, não é? Com certeza. É imprescindível, continua ele, né? Alcançar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. E aí eu quero fazer só um parentezinho aqui, na página Amigo Espírita, quem puder entrar na rede Amigo Espírita, tem uma mensagem de Bezerra de Menezes que foi psicografada no dia 8/11. É uma mensagem bastante bem fresquinha, grande, né? Eu não vou ler toda, mas quem tiver a oportunidade de ler, leia, que ele traz muita energia boas para que a gente possa continuar o nosso trabalho. E o título da mensagem é perseverai no bem e não vacileis. E aqui tem uma parte bem interessante, que ele diz assim no comecinho: unidos seremos resistência, fragmentados seremos vencidos. E em nossos objetivos essenciais temos o direito de discrepar, de pensar de maneira diversa e dever de discutir, de expor, mas não de discernir. De não discernir, né? De discernir. Filhos e filhas do coração, aguarde-nos na sua paz. Guarde-nos na sua paz, o Mestre incomparável, né? E aí ele vai dizendo que reencarnaste para contribuir com o momento da mudança de paradigma no planeta, de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Mudanças de paradigma.
Eu estava pensando justamente nessas questões essa semana. Aquela evidência, né? Quando a gente vê por que a gente bota como símbolo que o branco representa paz, que o preto representa luto, né? E em algumas outras culturas até de forma diferenciada. Por que essas simbologias? Por que essas diferenciações? Nós estamos aqui, aí me veio isso, engraçado, né? Eu não tinha visto essa mensagem ainda, me veio isso, nós estamos aqui para quebrar paradigma, para mudar paradigmas. E o que são paradigmas? São costumes mesmo, são coisas que estão entranhadas na cultura, na vivência. Então a gente precisa ter a coragem de quebrar esses paradigmas, até mesmo dos símbolos evidenciados de forma universal, como símbolos de paz, como símbolos de referência, né? Afinal de contas, nós somos multicores. Né? E essa mensagem foi justamente ditada por Divaldo no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional da FEB, né? E aí ele diz o seguinte, bem rapidinho, só esse ponto aqui que eu acho que é interessante. Ele diz o seguinte, reencarnaste para contribuir com o momento da mudança de paradigmas no planeta, de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Assumiste o compromisso de divulgar Jesus Cristo conforme as lições insuperáveis do seu Evangelho. Então, nosso compromisso não é só da Federação, da FEB, mas é de todos nós, principalmente, né? Sermos realmente esses divulgadores da Boa Nova. E eu trouxe isso porque justamente, Queiroz, nesse momento onde a gente vê tantas informações difíceis, sejamos nós divulgadores do ânimo, divulgadores da esperança, divulgadores da fé, para que a gente possa unir-nos num pensamento único e propagadores do amor. Do amor, justamente a gente possa ajudar aos espíritos amigos que estão nos auxiliando a passar desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a mensagem dele é maravilhosa. E só um pouquinho aqui no final, Queiroz, ele diz o seguinte: não temas o mal, nem os maus. Porque o medo, gente, do mal e dos maus é o que nos enfraquece. Nos congela, né? Nós precisamos acreditar no bem e nos bons, porque existem muitas pessoas boas, não é? Então é isso que nós precisamos apegar. Não temas o mal nem os maus. As suas artimanhas têm a durabilidade da sua própria faceia. Logo desaparecem, assim que são arrebatados pelo túmulo os idealistas que despertam no além, com a consciência atormentada e o coração estiolado. Perseverai no bem. E vou deixar para os amigos lerem o restante da mensagem do nosso querido. E o fechamento de Emmanuel tem tudo a ver com isso aí. Olha o que ele diz: irmão muito amado, que te conservas sobre a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, chorando o leite derramado, que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, ou seja, as folhas de mancheias da árvore da vida, que é a árvore do Evangelho, balançando-se ao sopro da providência divina. Como quem diz aí, quem está no comando é Ele. Está de olho em tudo, está observando tudo, está tomando conta de tudo. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito em direção aos céus. Olha que coisa fantástica. Tudo a ver com o nosso amigo. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Fixemos em nossa realidade essa frase.
é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Façamos dessa frase, meu irmão, a nossa manifestação de vida pró-verdade, pró-Cristo, né? Em prol do amor. Assim, hajamos como verdadeiros continuadores, como verdadeiros discípulos da mensagem de cristificação. Sim, mensagem de cristificação, porque ela está aqui para nos promover a mudança interna tão necessária e favorável para o reino dos céus se expandir de dentro para fora, nesse mundo de meu Deus. Ok, Mary? Maravilhoso o estudo de hoje, não é? Muito elucidador e muito cheio assim de esperança, de fé. Né? Eu espero que os corações de vocês que nos ouçam agora possam estar também abastecidos, reabastecidos para a labuta com mais intensidade na obra do bem. Um beijo no coração de todos, muito obrigado pela companhia e até semana que vem, meus irmãos, com mais um Página Aberta. Um abraço no coração de todos, ficamos sempre na paz de Jesus. Até semana que vem, com a permissão de Deus.